Nos bastidores de A Paixão de Cristo, o sobrenatural parecia caminhar lado a lado com o elenco e a equipe. Enquanto os atores se dedicavam a trazer à vida as últimas horas de Jesus, eventos inexplicáveis começaram a surgir, alimentando o mistério em torno da produção. Relatos de raios atingindo o set, dores físicas reais sofridas pelo protagonista e fenômenos que desafiam a lógica humana ecoaram profundamente no coração de todos os envolvidos. Esses acontecimentos fizeram muitos acreditarem que forças maiores estavam presentes naquele ambiente. A intensidade das cenas era sentida de maneira palpável. Jim Caviezel, que interpretou Jesus, sofreu ferimentos reais durante as gravações. Em uma das cenas mais emblemáticas, ao carregar a cruz, ele deslocou o ombro, suportando uma dor semelhante à que Cristo enfrentou em seu caminho ao Gólgota. O ator ainda foi atingido por raios não uma, mas 2 vezes e miraculosamente sobreviveu. Para muitos, esses eventos não eram meros acidentes, mas um reflexo da realidade espiritual que envolvia a obra. As condições físicas extremas foram apenas uma parte da experiência. Muitos membros da equipe relataram uma sensação inusitada, como se algo maior estivesse em movimento. Alguns sentiram uma energia inexplicável enquanto filmavam as cenas de maior sofrimento. Essa atmosfera espiritual intensa parecia ecoar as palavras de Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde Paulo declara que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Esses fenômenos misteriosos e sinais inusitados trouxeram à tona reflexões profundas sobre o papel espiritual da produção. Para muitos, o set de filmagem tornou-se não apenas um local de trabalho, mas também um campo de batalha espiritual. A cruz, símbolo central da obra, passou a representar não apenas o sacrifício de Cristo, mas também o peso literal que Caviezel e sua equipe carregaram durante o projeto. Essa combinação de esforço físico e espiritual criou uma conexão única entre o elenco e a mensagem da salvação. A cada dia de filmagem, o elenco se deparava com um desafio que ia além do físico e do técnico, despertando questionamentos profundos sobre fé, propósito e a batalha entre o bem e o mal. Enquanto os eventos sobrenaturais moldavam o ambiente das filmagens, a visão audaciosa de Mel Gibson para A Paixão de Cristo revelava-se como a força motriz por trás do projeto. Desde o início, Gibson sabia que retratar as últimas horas de Jesus de maneira fiel às Escrituras exigiria coragem e um compromisso absoluto. Sua escolha de contar a história em línguas antigas, como aramaico, latim e hebraico, era um reflexo de sua determinação em capturar a essência histórica e espiritual da narrativa, algo que poucos diretores ousariam enfrentar. Esse projeto, no entanto, enfrentou obstáculos desde a concepção. Muitos estúdios rejeitaram a ideia, considerando-a arriscada demais. Gibson, com convicção, investiu milhões de dólares de seu próprio bolso, mostrando que sua fé na mensagem de redenção superava as limitações financeiras e comerciais. Sua decisão ressoava com as palavras de Lucas, capítulo 14, onde Jesus pergunta: qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os custos, para ver se tem o suficiente para completá-la? A escolha das locações também trouxe desafios inesperados. As filmagens em Matera, na Itália, foram marcadas por terrenos acidentados, ventos fortes e mudanças climáticas imprevisíveis. Cada cena exigia esforço físico do elenco e da equipe, além de uma dedicação inabalável para superar as adversidades. Para Gibson, esses obstáculos representavam mais do que dificuldades logísticas. Eram provas de que a mensagem da cruz, central na obra, seria honrada em meio à resistência. A polêmica também não tardou a surgir.
Antes mesmo de o filme chegar aos cinemas, críticos e líderes religiosos questionavam o teor gráfico da violência e a interpretação dos textos sagrados. Gibson, porém, defendia que o objetivo não era chocar, mas sim revelar o profundo sofrimento de Cristo, como descrito em Isaías, capítulo 53. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Cada decisão artística e técnica parecia carregada de um propósito maior. A dedicação do diretor e da equipe mostrava que o filme não era apenas um projeto cinematográfico, mas um ato de fé, que buscava transmitir uma mensagem que tocasse profundamente os corações de todos que o assistissem. Com a visão de Mel Gibson clara e o compromisso da equipe inabalável, as filmagens de A Paixão de Cristo avançaram, mas não sem dificuldades. As condições extremas encontradas em Matera, na Itália, não apenas testaram os limites físicos do elenco e da equipe, mas também serviram como um reflexo simbólico do sofrimento que estavam retratando. As locações escolhidas apresentavam terrenos acidentados, desfiladeiros perigosos e um clima imprevisível que oscilava entre o calor escaldante e chuvas torrenciais, tornando cada dia no set um verdadeiro desafio. O cenário natural de Matera, com sua semelhança impressionante com a Jerusalém do primeiro século, era ideal para dar autenticidade à narrativa. No entanto, cada cena parecia exigir um sacrifício físico. Ventos fortes dificultavam a estabilização dos equipamentos, enquanto a lama e as pedras pontiagudas tornavam a movimentação arriscada para os atores, especialmente nas cenas mais intensas. Essa batalha constante com os elementos ecoava Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Além das dificuldades climáticas, o elenco enfrentou condições emocionais desafiadoras. A intensidade das cenas exigia uma entrega total, fazendo com que os atores sentissem não apenas o peso físico, mas também o impacto espiritual do que estavam representando. Durante as filmagens das flagelações, o esforço físico era tão real que muitos membros da equipe afirmaram sentir um ambiente carregado de tensão, quase como se pudessem ouvir os ecos do passado. Jim Caviezel, que já suportava dores reais, ao carregar a cruz e ao ser atingido por chicotes durante as cenas, continuava determinado. Mesmo quando seu corpo era levado ao limite, ele enxergava cada momento como uma oportunidade de viver o sofrimento que Cristo suportou. Esse compromisso era compartilhado por outros membros do elenco que viam nas dificuldades diárias uma chance de aprofundar sua fé e conexão com a mensagem do filme. As condições adversas não apenas testavam a capacidade técnica da equipe, mas também moldavam uma experiência única de fé e resistência. A cada cena, ficava evidente que as filmagens transcendiam o cinema, tornando-se uma jornada espiritual para todos os envolvidos. Enquanto as condições extremas de filmagem testavam os limites de toda a equipe, Jim Caviezel, no papel de Jesus, enfrentava desafios ainda mais intensos. Sua atuação foi além da interpretação artística. Tornou-se um testemunho de sacrifício físico e emocional que poucos poderiam suportar. Cada cena era um retrato vívido do sofrimento de Cristo, vivido de maneira visceral pelo ator, cujo comprometimento tocou profundamente todos ao seu redor. Durante a gravação da Via Dolorosa, Caviezel deslocou o ombro ao carregar a pesada cruz pelas ruas acidentadas. Mesmo sentindo dores excruciantes, ele insistiu em continuar, vendo esse momento como uma oportunidade de compreender, ainda que em parte, o sofrimento de Jesus em seu caminho ao Calvário. Essa experiência ecoa as palavras de Hebreus, capítulo 12, versículo 2.
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. As cenas de flagelação foram particularmente marcantes. Durante as gravações, os chicotes usados para simular os golpes acidentalmente atingiram Caviezel, causando ferimentos reais em suas costas. A intensidade das cenas era tanta que os gritos do ator silenciavam a equipe no set, criando uma atmosfera de reverência e respeito. Ele mesmo declarou que desejava que sua dor fosse um reflexo do amor sacrificial de Cristo, para que o público pudesse vislumbrar a profundidade desse sacrifício. Além disso, Jim Caviezel foi atingido por raios em 2 momentos distintos durante as filmagens, um fato que muitos interpretaram como um sinal sobrenatural. Apesar do perigo e das adversidades, ele continuou determinado a concluir seu papel, enxergando sua missão como algo maior do que um simples trabalho cinematográfico. Esse compromisso era sustentado por sua fé, que o fortalecia a cada cena, mesmo nos momentos mais sombrios. Os desafios não eram apenas físicos. Caviezel enfrentou também um peso espiritual profundo. Ele compartilhou que, ao interpretar Jesus, sentia-se mais próximo de sua própria fé, experimentando uma renovação espiritual. Cada dia no set era uma jornada que o conectava ao significado mais profundo do sofrimento e do amor redentor de Cristo, descrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Esse sacrifício vivido por Caviezel tornou-se um testemunho vivo para todos os envolvidos, inspirando-os a continuar mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. O impacto de A Paixão de Cristo não se limitou à intensidade física ou artística. À medida que as gravações avançavam, os eventos no set começaram a transformar profundamente o elenco e a equipe, levando muitos a experiências espirituais marcantes. Era como se o ambiente carregado pelo simbolismo da cruz e pelo sacrifício de Cristo despertasse algo mais profundo em cada pessoa presente. Entre os relatos mais poderosos está o de Luca Lionello, o ator que interpretou Judas. Antes do início das filmagens, ele era um ateu convicto, distante de qualquer prática religiosa. No entanto, algo mudou drasticamente ao longo da produção. A intensidade das cenas e o impacto da mensagem transformaram seu coração. Ao término das gravações, Lionello confessou seus pecados, converteu-se ao cristianismo e decidiu batizar seus filhos. Sua experiência ilustra o poder de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro relato impactante foi o de Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás. Durante uma das cenas mais icônicas, ao olhar para Jim Caviezel no papel de Jesus, Sarubi afirmou que não via o ator, mas o próprio Cristo. Ele descreveu os olhos de Caviezel como algo sobrenatural, repletos de misericórdia e amor, um reflexo do perdão que Cristo oferece à humanidade. As transformações não se limitaram ao elenco. Membros da equipe técnica também foram profundamente tocados. Um dos chefes de produção, que seguia a fé muçulmana, converteu-se ao cristianismo após ser impactado pelas mensagens e pelos acontecimentos no set. Essas histórias reforçam o poder universal da cruz, descrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Muitos outros relataram uma sensação de reverência e conexão espiritual ao trabalharem no projeto. As dificuldades enfrentadas no set pareciam ecoar o sofrimento que estavam retratando, criando um ambiente onde cada desafio se transformava em um momento de reflexão e fé.
As gravações de A Paixão de Cristo deixaram uma marca permanente não apenas na tela, mas nas almas daqueles que participaram, mostrando que o filme era mais do que uma obra cinematográfica, era um instrumento de transformação. As transformações espirituais vividas pelo elenco e pela equipe eram um reflexo direto da mensagem central que A Paixão de Cristo buscava transmitir. O sacrifício de Jesus na cruz como a maior demonstração de amor e redenção. Cada cena, marcada pela intensidade e pela autenticidade, parecia carregar um peso espiritual que transcendia o cinema, apontando para o propósito eterno do sofrimento de Cristo. A crucificação, ponto culminante do filme, foi retratada com uma intensidade quase insuportável. Durante semanas, a equipe se dedicou a recriar cada detalhe da cena. Jim Caviezel, ao ser erguido na cruz, suportou não apenas a dor física de estar exposto por longos períodos, mas também as condições adversas do clima. No entanto, ele próprio declarou que sua maior motivação era lembrar que o sofrimento de Jesus foi infinitamente maior, carregando os pecados de toda a humanidade. Essa verdade ressoa em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, central tanto na narrativa do filme quanto nas Escrituras, representa o ponto de encontro entre a justiça de Deus e seu amor pela humanidade. Mel Gibson buscou retratar essa verdade com realismo extremo, mostrando que o sacrifício de Jesus não foi apenas físico, mas também espiritual. Ele suportou não apenas a dor dos cravos, mas a separação de Deus ao carregar sobre si o peso do pecado do mundo. Isaías capítulo 53, versículo 5, reafirma: O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essa mensagem poderosa não apenas impactou a equipe, mas também tocou profundamente as audiências ao redor do mundo. A obra trouxe à tona questões profundas sobre fé, redenção e o significado do sacrifício. Muitos espectadores relataram terem sido levados às lágrimas, sentindo o peso do amor de Cristo de maneira nunca antes experimentada. À medida que as cenas da cruz se desenrolavam, ficava evidente que o objetivo do filme não era apenas narrar um evento histórico, mas oferecer um vislumbre do amor transformador de Deus, que continua a ecoar através dos séculos. O impacto de A Paixão de Cristo foi muito além das telas de cinema. Para o elenco, a equipe e o público, o filme tornou-se uma experiência transformadora, tocando vidas de maneiras que nem mesmo Mel Gibson poderia prever. Ao refletir sobre a produção e as experiências que surgiram dela, é impossível ignorar o poder da mensagem que transcendeu a arte e se fixou no coração das pessoas. Mel Gibson frequentemente declarou em entrevistas que o filme não era apenas uma obra cinematográfica, mas também uma jornada espiritual. Para ele, cada desafio enfrentado durante a produção, desde as críticas iniciais até os eventos sobrenaturais, no set, foi uma forma de reafirmar sua fé e sua determinação em contar a história de maneira fiel. Ele via esses obstáculos como reflexos da própria batalha entre o bem e o mal, descrita em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Jesus afirma: Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O filme também provocou um impacto profundo no público. Pessoas de diferentes religiões e culturas relataram terem sido tocadas pela intensidade e pelo realismo com que o sofrimento de Cristo foi retratado. Muitos descreveram como suas perspectivas sobre a cruz e o sacrifício de Jesus foram renovadas, levando-os a reavaliar suas crenças e prioridades. Essa conexão com a mensagem do Evangelho era, para Gibson, o verdadeiro objetivo do projeto. Para Jim Caviezel,
Interpretar Jesus não apenas mudou sua carreira, mas também sua vida. Ele afirmou que o papel o aproximou de Deus e o ajudou a compreender melhor o significado do amor e do sofrimento. A experiência dele é um testemunho vivo do que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O impacto cultural de A Paixão de Cristo continua a ser sentido. O filme permanece como um lembrete poderoso da profundidade do amor de Deus e da redenção oferecida através de Jesus. A obra não apenas narra os últimos momentos de Cristo, mas também desafia cada pessoa a refletir sobre sua própria jornada espiritual e o propósito da vida. À medida que o filme alcança novas gerações, a mensagem da cruz continua viva, inspirando fé, esperança e transformação em corações ao redor do mundo. A jornada de A Paixão de Cristo nos transporta para além do cinema, levando-nos a refletir profundamente sobre o maior ato de amor já realizado, o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Ao longo desta história, vimos como os desafios enfrentados pelo elenco e pela equipe não foram apenas obstáculos técnicos, mas também provas de fé e dedicação que ecoam a essência do Evangelho. Essa narrativa nos lembra que o sofrimento de Cristo não foi em vão. Ele carregou nossas dores, suportou nossos pecados e, por amor, abriu um caminho de reconciliação com Deus. João capítulo 3, versículo 16, nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor, incondicional e transformador, que nos convida a viver uma nova vida. Hoje, essa mensagem chega até você. Se você sente que se afastou dos caminhos de Cristo ou nunca iniciou essa jornada rumo à salvação eterna, este é o momento de tomar uma decisão. Jesus, o Salvador, espera com braços abertos para acolher você, renovar sua vida e transformar sua história. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E inicie ou recomece sua caminhada de fé. Se você já entregou sua vida a Cristo, declare sua gratidão nos comentários com um simples amém. Assim, você não apenas reafirma sua fé, mas também ajuda a espalhar essa mensagem para que alcance mais pessoas, tocando corações e transformando vidas. Que o amor de Deus encha seu coração e que a graça de Jesus Cristo esteja com você. Todos os dias, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pela luz da cruz. Até a próxima.